Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 38.1, tá? Uma aula, pessoal, que é aí uma continuação numa jornada a respeito do estudo de energia. Só que olha só, nesse caso, pessoal, tem um pré-requisito, tá? Para você assistir. O pré-requisito é ter assistido ao vídeo Trabalho, Energia e Transformação de Energia, tá? Considerando que você assistiu esse vídeo e já é um pré-requisito, né? Já assistiu esse vídeo, então você está pronto para a gente dar sequência na aula. Olha só, então na aula de hoje vamos continuar falando sobre energia, nesse caso energia mecânica, mas propriamente vamos falar sobre conservação da energia, então como que a energia é conservada, forças conservativas e forças dissipativas, princípio geral da conservação da energia e a aplicação da conservação da energia. Perceba que cada conteúdo desse, eles se conversam, né? São conteúdos que dialogam, ou seja, um depende do outro, é uma continuação lógica no estudo da energia e na forma com que ela é aplicada. Então vamos nessa. Conservação de energia. Você por acaso já ouviu essa frase, né? E é uma frase famosa. Opa! Cadê a nossa caneta aqui? Peraí. E é uma frase famosa, né? Olha só. Lá é um químico, né? Essa frase é mais famosa na química, mas a gente trouxe aqui para um contexto. Lavoisier, Antoine Lavoisier. Na natureza, nada se cria, né? Nada se perde e tudo se transforma. Então, uma frase muito famosa na química, porque ele vai falar das reações. Mas essa frase, ela também tem algum valor, ela também tem algum mérito e contexto e, portanto, também pode ser aplicada aqui na física, porque quando a gente está falando de energia mecânica, cinética, potencial, também é válida essa máxima de que a energia não vai ser criada nem destruída. A energia vai ser sempre apenas transformada, entende? Então, essa frase que tem um contexto inicialmente em químico, e também é aplicado no contexto da conservação da energia mecânica. Vamos nessa? Pois é tão famosa a frase, né, que resume, e você pode afirmar o seguinte: toda a energia presente em um determinado corpo não foi criada por ele, né, e muito menos poderá ser perdida, ela vai ser sempre transformada. Bacana! Então, o nosso assunto da aula de hoje, né, ele vai dizer o seguinte, ó, força conservativa e força dissipativa. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Já vimos que se um corpo se desloca do ponto A para o ponto B, seguindo uma trajetória 1, né, o trabalho, né, que o peso realiza pode ser dado por essa equação. Isso nós já estudamos em aulas passadas. Essa equação vai dizer o seguinte: o trabalho para eu levar um corpo de A até B, né, pelo caminho 1, vai ser a energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B, tá? Agora, pronto, foi por esse caminho. Agora, digamos que eu tenho um outro caminho, né? Esse corpo ele vai sair de A e vai chegar até B, só que agora com outro caminho, com outra trajetória. Então aqui, ó, o objeto se deslocasse de A até B ao longo de uma trajetória 2, por exemplo. Será que isso iria mudar alguma coisa? Olha lá. Ó. Será que isso ia mudar alguma coisa? E agora por um terceiro caminho, né? Um caminho ainda mais sinuoso. Olha lá. Ó. Um caminho ainda mais sinuoso, um caminho irregular. Dá uma olhada. Pronto. Percebeu que nos três casos, né? Olha aqui, ó, o objeto se desloca de A até B por uma trajetória 3, por exemplo. E aí o que acontece? Aqui tu tem a imagem das três trajetórias combinadas, né? Trajetória 1, trajetória 2 e trajetória 3. Mas independente do quanto ele andou em cada trajetória, você não vai, vamos supor assim, discordar, vai pensar assim, bom, ele saiu e chegou, né, ao mesmo ponto, independente da trajetória, certo? Então, nesse caso, o trabalho realizado, né, pelo peso não depende da trajetória seguida pelo objeto. Aí você fala, ué, professor, como assim? Né?
pode estar pensando aí, como assim, professor? Que história é essa? É exatamente isso. Se ele é movido pela força-peso para sair de A e chegar até B, não importa o caminho que ele faça, né, qual trajetória ele vai tomar de A até B, o ponto inicial e o ponto final é o mesmo. Então, o trabalho vai ser o mesmo, tudo bem? Mas isso aí é verdade para a força-peso, tá? Mas será que isso vai ser sempre verdade para qualquer que seja a força? Pensa aí um pouquinho. Vamos nessa. Olha lá, ó. Então, nos três casos, eles saíram, né? Fizeram aí caminhos diferentes e chegaram no ponto B. Outras forças existentes na natureza, né? Também possuem essa propriedade. Então, assim, o trabalho realizado pela força elástica, né, de uma mola, também pode ser dado por essa relação aqui, ó. Trabalho da força elástica, energia potencial no ponto A, menos energia potencial no ponto B. A diferença dos dois exemplos é que no primeiro exemplo era energia potencial gravitacional e nesse exemplo agora é energia potencial elástica para qualquer trajetória, seguindo pelo corpo, né, ao se deslocar de um ponto A até um ponto B. Ou seja, isso aí também é verdade para a força elástica. Aí agora o detalhe, vamos generalizar agora. As forças cujo trabalho não dependem do caminho ao qual elas estão tomando, elas podem ser denominadas forças conservativas. Então, por exemplo, força elástica e força-peso são forças conservativas. Quando uma dessas forças realiza um trabalho, né, sobre o objeto, há uma variação de energia potencial desse objeto. O trabalho realizado por uma força conservativa, né, entre dois pontos A e B, não depende da trajetória seguida pelo objeto para ir de A e para ir até B, sendo dado sempre por essa expressão. Trabalho para ir de A até B é energia potencial em A menos energia potencial em B, ok? E aí eu posso escrever isso até dessa forma aqui, ó. O trabalho vai ser a variação da energia potencial gravitacional. As forças cujo trabalho as forças cujo trabalho dependem do caminho, aí elas já são forças não conservativas, tá? Olha a palavra aqui, ó, não conservativa, mas elas também podem ser chamadas de forças dissipativas. Então, olha que interessante, aqui você já vai anotar, né? Você já vai resumir aí duas categorias, né, de força. Você fala assim, bom, eu vou realizar um trabalho, né? Vou movimentar um corpo, realizo um trabalho. Se for uma força conservativa, não importa o caminho que você pegar, indo de A até B, o trabalho vai ser o mesmo. Mas se for uma força dissipativa ou uma força não conservativa, pegar o caminho A vai ser um valor para o trabalho, pegar um caminho B vai ser um outro valor para o trabalho e pegar um caminho C será ainda um outro trabalho realizado. Ou seja, depender do caminho é uma característica para uma força dissipativa. Vamos lá, pessoal. Continuando. Tá aqui, ó. Ok? Aplicou uma força, o objeto se deslocou por alguns metros, depois parou. E aqui, ó. Ok? A força dissipativa é um exemplo, né? Um exemplo de força dissipativa é a força de atrito, tá? Então, por exemplo, assim, eu coloquei um material, joguei ele sobre uma superfície, ele andou alguns metros e parou. Ele parou por quê? Porque enquanto ele se movia, né, daqui para lá, está com uma certa velocidade, ele vai ter aqui o peso, ele vai ter a força normal e ele vai ter oposto ao movimento, a força de atrito, tá? E aí a força de atrito vai ser a força resultante. Significa que no processo ele está sendo desacelerado até que aqui ele tem velocidade zero. Então a força de atrito é um exemplo de força dissipativa. É um exemplo de força cujo trabalho dependeria do caminho, ok? Então, ao contrário das forças conservativas,
não existe energia potencial associada com uma força dissipativa. Então, isso aí é uma condição, né? Se eu tenho força, vamos lá, né? Se eu tenho força conservativa, eu posso relacionar com algum tipo de energia potencial ou de potencial. Ok? Mas se a força for dissipativa, eu não consigo representá-la em função de energia potencial. Continuando. Conservação da energia mecânica. Suponha que um objeto deslocado de A para B ao longo de uma trajetória qualquer e que sobre ele estejam atuando forças conservativas. Então aqui, ó, ele está em A, né? Ele vai passar até o ponto B. E aqui tem uma trajetória, né, ao qual ele vai. Aí nesse caso, o trabalho realizado por essa força é dada simplesmente por essa expressão. Energia, trabalho de A até B, energia potencial no ponto A, menos energia potencial no ponto B, tá? Ele está indo de A até B. Aí você fala assim, professor, mas neste caso aí, quantas energias eu tenho que analisar aqui de uma forma geral? Bom, eu tenho um corpo preso a uma mola, então eu já sei que é força elástica. E eu também tenho aqui, ó, força-peso. Ah, olha só. E você viu que, separadamente, tanto a força-peso quanto a força elástica são forças conservativas. De um modo que, se as duas estão aqui combinadas, né, eu posso sim relacionar o trabalho, né, indo do ponto A e chegando até o ponto B, com um trabalho relacionado com energia potencial no ponto A, menos energia potencial no ponto B. Vamos nessa! Quaisquer que sejam as forças, o trabalho total realizado por elas é igual à variação de energia cinética do objeto. Isto é, aí eu posso escrever assim, ó, o trabalho de A até B também pode ser calculado quando eu tenho energia cinética no ponto B, menos energia cinética no ponto A. Ok. E aí eu posso igualar as duas expressões, né? Aí você fala assim, como assim duas expressões? Até aqui nós estávamos relacionando, vamos lá, até aqui nós estávamos relacionando o trabalho com a variação de energia potencial. Mas também existe o teorema da energia cinética, que relaciona o trabalho com a variação de energia cinética dos corpos. Logo, eu posso pegar as duas expressões do trabalho e combiná-las, né? Quando eu igualar as duas equações do trabalho, eu vou chegar numa expressão ainda mais interessante. Vamos nessa? Então vai ficar assim. Quando eu igualar as duas expressões do trabalho, eu vou ter o seguinte, ó, energia potencial no ponto A, menos energia potencial no ponto B, vai ser igual a energia cinética no ponto B, menos energia cinética no ponto A. E com isso, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, tá negativo, energia cinética no ponto A, tá negativo, ele vai passar para o outro lado da equação positivo. Tá negativo, energia potencial no ponto B, ele vai passar para o outro lado da equação positivo. E aí eu vou ter esta equação aqui, que ela vai dizer o que para a gente? Que a energia potencial no ponto A mais energia cinética no ponto A tem que ser igual à energia potencial no ponto B mais energia cinética no ponto B. Olha a importância dessa equação. Talvez não pareça, mas qual que é a importância dessa equação? Essa equação está dizendo para você que a energia mecânica é conservada, que ela não vai aumentar nem diminuir, que ela é constante. Simplesmente vai estar acontecendo sempre uma permuta, uma transformação entre energia potencial e cinética, mas que a soma das duas tem que ser constante, tá? Aí então, se apenas as forças conservativas atuam sobre um objeto em movimento, a soma da energia cinética do objeto com a sua energia potencial permanece constante para qualquer ponto na trajetória. Então aqui, é claro, ela é conservada se nós estivermos nos referindo a forças conservativas. A soma da energia cinética de um objeto com a sua energia potencial em um dado ponto é denominada energia mecânica total.
Então, essa energia total, que ela é constante, né? Que ela não está mudando, vai ser sempre aquele valor, ela é a sua energia mecânica total. O que pode estar mudando de um ponto para o outro, conforme esse corpo se movimenta, aumenta a velocidade, diminui a velocidade, aumenta a altura, diminui a altura, são variações da energia cinética e potencial. Mas a energia mecânica total, essa daí, ela é constante, considerando que você está lidando com forças conservativas. Representado aqui por E, né, vai ser escrito assim, energia mecânica vai ser energia potencial mais energia cinética. E voltando à nossa expressão, eu posso ter aqui, ó, energia potencial mais energia cinética em um ponto da trajetória vai ter que ser igual a energia potencial mais energia cinética em um outro ponto da trajetória, tá? A soma das duas energias vai te dar a energia mecânica total do sistema, em A. E a soma das duas energias aqui, ó, né, de B, vai te dar a energia mecânica total em B, que eu vou chamar de EB. E igualando energia mecânica em A é energia mecânica em B. Ela é constante, né? Não está mudando. A conclusão acima também pode ser expressa da seguinte maneira, né? Se apenas forças conservativas atuam no objeto em movimento, a sua energia mecânica total permanece constante para qualquer ponto da trajetória. Isto é, a energia mecânica ela se conserva. Então, quando atuam apenas forças conservativas, se a energia potencial de um objeto diminuir, né, ou aumentar, a sua energia cinética aumentará ou diminuirá, de modo que a sua energia mecânica total permanecerá constante, isto é, ela vai ser conservada. É por isso que essas forças são denominadas forças conservativas, ok? Então vamos aí a um exemplo, né, bem simples. Suponha que um objeto, né, tenha em A uma energia potencial 65 joules e uma energia cinética em A de 27 joules. Bem simples, né? Então ele tem 65 joules como potencial e ele tem 27 joules como cinética. Aí vem a pergunta: qual a energia mecânica total do objeto no ponto A? E aí é muito fácil, simplesmente você vai somar as duas energias, né? Energia mecânica vai ser energia potencial mais cinética. Energia potencial 65, energia cinética 27. Somou as duas, você vai ter 92 joules. Essa é a sua energia mecânica, tá? Letra B. Ao passar pelo ponto M, o objeto possui uma energia potencial de 62 joules. Qual é a sua energia cinética nesse ponto? Aí agora, se você não prestar atenção, você vai colocar assim, energia total, mecânica, energia cinética mais energia potencial. Aí você, professor, a energia potencial ele me deu aqui, mas qual é a energia cinética? É isso que ele quer saber. Mas qual é a energia mecânica? Esse é o ponto, esse é o ponto. Você sabe o valor da energia mecânica a partir do resultado, né, de valores do enunciado anterior. No enunciado anterior, você viu que a energia mecânica é 92 joules. Então, essa energia mecânica, ela é a mesma, tá? Ela não está mudando. Agora, a energia potencial, energia cinética, pode estar alterando com o tempo, mas a energia mecânica vai ser a mesma. Então, vamos lá. Energia mecânica igual potencial mais cinética. Energia mecânica, 92 joules. Energia potencial, 62 joules. E energia cinética é o que ele está perguntando. O 62 passa para o outro lado da equação, né? Troca o sinal, então. Então vai ficar 92 menos 62. E assim a energia cinética vai ser de 30 joules, tá? Energia cinética nesse ponto, tá? No ponto M. E aí C. Ao chegar a B, o objeto possui energia cinética de 55 joules. Qual é a sua energia potencial nesse ponto? Então a forma de resolver vai ser similar, né, à anterior. Vai ser muito parecido à anterior. Vamos lá. Vamos escrever aqui a equação da conservação de energia. Energia mecânica, energia potencial, energia cinética. A cinética ele deu, né? 55.
A energia mecânica nós obtemos lá na questão anterior, 92. Ela é a mesma. E aqui nós vamos descobrir, né? Então, nesse caso, 55 está somando, passa para o outro lado da equação, subtraindo. Aí você vai ter 92 menos 55, obtendo uma energia potencial de 37 joules, ok? Então, bem simples. E aí vamos ao princípio geral da conservação de energia. Físicos lá do século XIX, né, como James Prescott Joule, em um grande número de experiências, chegaram à conclusão de que o calor é uma energia em trânsito, tá? É uma energia em movimento, ou seja, aí o que faz ele ser uma energia em movimento é o fato de você ter diferentes potenciais térmicos. Então, olha só, né? Olha lá, ó, lancei ali um corpo, e ele foi até uma certa distância, depois ele parou. Ok. Para isso, acabamos deduzindo que o deslocamento do objeto sob a ação da força de atrito, né, o que ocorreu foi a transformação em calor, de energia mecânica que desapareceu. Aí você fala assim, ué, como assim? Como assim? Vamos lá. No início do movimento, esse corpo ele já estava aqui com uma certa velocidade. Então, se ele tem massa e ele estava com uma certa velocidade, um tipo de energia com certeza ele tinha, que é a energia cinética. E não era zero, tá? Não era zero. Bom, ele está no solo, imediatamente no solo. Se ele está no solo e essa superfície do solo é o meu referencial de altura, então eu posso dizer que ele tem uma energia potencial gravitacional igual a zero, tá? Então a energia potencial gravitacional é zero, porque ele está andando, né? Ele está deslizando no solo. Mas a energia cinética não é zero, porque ele tem movimento. Mas o que explica o fato dele estar com movimento aqui, e quando chegar bem aqui ele parou. Aqui ele ficou no repouso, ó, velocidade igual a zero. Aqui ele ficou no repouso. Aqui, tanto nessa condição aqui, tanto a energia cinética ficou zero, quanto a energia potencial ficou zero. Aí você fala assim, ué, como é que pode isso? Ele tinha uma energia e de repente ele ficou sem cinética e sem potencial. A explicação está aqui, ó. Nesse caso, devido à força de atrito, né, que é uma força dissipativa, a energia mecânica que ele possuía foi dissipada, ou seja, foi transformada para a forma de calor, tudo bem? Aí por isso que a energia mecânica ela desaparece, né? Então a energia não foi destruída, ela é sempre transformada. E a energia mecânica desapareceu. Continuando. Vamos lá. Esse resultado é observado sempre, então não se observa o desaparecimento da energia, mas apenas a transformação de uma forma de energia em outra, na mesma quantidade, tá? Sempre nessa mesma quantidade. Energia elétrica, por exemplo, você pode converter para térmica, ok? Então, por exemplo, ferro de passar roupa. Quando você vai passar roupa, né? Energia elétrica vai passar por uma resistência, vai acontecer o efeito Joule, ok? Acontecendo o efeito Joule, parte dessa energia vai ser desprendida na forma de calor, e aí você tem uma transformação de energia, né? Ele dissipou energia. Perdeu? Não. Foi destruído? Não. Foi apenas transformado. Energia térmica em mecânica, também podemos converter energia térmica em energia mecânica, e aí é o exemplo de veículos automotores, né? Por exemplo, o que acontece ali dentro do equipamento, dentro do veículo? Bom, nesse caso, eu estou considerando que é um veículo a combustão, tá? Não estamos falando de carros elétricos aqui, tá? Não é um carro elétrico, não é um BYD, não. Nós estamos falando dos carros convencionais a combustão. O carro, e nem é um híbrido, tá? Não é híbrido nem elétrico. Nesse caso aqui, professor, energia térmica e mecânica, como assim? Bom, um carro a combustão, ele vai ter um motor que funciona com pistões, né? E os pistões, eles vão funcionando ali, acontecendo microexplosões. Então, as microexplosões dentro do pistão faz com que você tenha expansões, né? E contrações, expansões e contrações daquele gás que está ali dentro.
Isso é muito bem explicado e trabalhado em termodinâmica. Então, sim, energia térmica, né, parte dela é convertida em energia mecânica, porque você vai permitir que o carro tenha energia cinética a partir disso, tudo bem? Vamos nessa. Energia mecânica também pode ser convertida em energia elétrica, né? O contrário, é bidirecional, né? Então, por exemplo, numa usina hidrelétrica, né? No caso da usina hidrelétrica, você vai ter uma barragem, né? Essa barragem, ela vai ter uma certa altura, vai ter uma certa cota, né? Ela vai ter uma cota, uma certa altura da barragem. Ali você vai ter todo um corpo, né, do fluido aguardando ali, ó, aguardando para ganhar movimento, então energia potencial gravitacional. E quando você vai abrir a comporta para que ele possa passar, por exemplo, por turbinas, então ele vai conseguir transformar parte dessa energia, tá? Nenhuma turbina vai aproveitar 100% da energia, não vai conseguir converter 100% da energia potencial em cinética, mas uma parte sim, as pás das turbinas, elas conseguem converter e aproveitar uma parte da energia, tá? Tudo bem? Ela é até desgastada no processo lá, né? Acontece a cavitação da pá, mas isso é a parte, né? Basicamente, você aproveita uma parte dessa energia potencial gravitacional em energia cinética. E no caso, a energia cinética está inserida dentro da energia mecânica. Então, sim, energia mecânica e energia elétrica. Energia elétrica, né, vai ser o quê? A condição final. A condição final. Você girou as pás de alguma coisa ali, do rotor, conseguiu girar alguma coisa ali dentro, vai ter o quê? Alguma condição de ímãs, né? Escovas, ímãs, variação de fluxo magnético, você consegue induzir alguma corrente, ter alguma diferença de potencial. Então, sim, é um caso de conversão de energia. Vamos lá, pessoal? Então, aqui, ó. E energia elétrica e mecânica também, tá? Isso aí vai acontecer. É o exemplo de uma máquina de lavar roupas, né? Numa máquina de lavar roupas, você fornece a ela um tipo de energia, que é elétrica, e ela vai ganhar um movimento extraordinário ali dentro, né? Vai fazer altas rotações, e isso é energia mecânica, porque tem movimento, né? Tem energia cinética. Princípio geral da conservação de energia. Então, olha só o princípio geral. A energia pode ser transformada de uma forma em outra, mas não pode ser criada e nem destruída. A energia total é constante, tá? Então, quando ele fala energia total, é tudo que você tem disponível no sistema. E dentro desse sistema, o máximo que está acontecendo é transformação dessa energia de uma forma em outra forma. Esse princípio é sempre válido em qualquer fenômeno que ocorra na natureza. Então, aqui, ó. A sua generalidade, né, torna-se extremamente importante e ele é muito empregado com grande sucesso pelos cientistas nas soluções de inúmeros problemas. Aí você fala assim, nossa, mas parece uma ideia, um conceito assim tão básico, tão elementar, mas mesmo ele sendo simples e elementar, é do simples e do elementar que os problemas mais complexos são resolvidos. Você faz análises que aparentemente são triviais e do trivial você vai conseguir esmiuçar problemas, particularidades, né? As particularidades do problema que vão te levar à solução de um problema maior, tudo bem? Então, saber que a energia é sempre transformada é parte da solução de um quebra-cabeça, né? Quando você vai tentar fazer um problema de compartimentar o problema, saber que a energia é transformada é uma condição para você resolvê-lo, tá bom? Vamos lá, pessoal. A conservação da energia mecânica, olha só, a conservação da energia mecânica é um caso particular do princípio, né, chamado conservação de energia. Então, a energia mecânica, né? Energia mecânica vai ser a energia cinética mais energia potencial. Essas duas aqui, né, em cada ponto, em cada situação, elas vão estar ora aumentando,
ora diminuindo, mas a energia mecânica do sistema ela vai ser constante, ela vai ser conservada. Então a energia mecânica se conserva quando atuam, né, no objeto somente forças conservativas. Aí, por exemplo, naquela situação lá que você vai pegar um objeto, né? Você pega um objeto, aí você joga esse objeto numa superfície. Por exemplo, você pegou um tijolo, né, sobre uma mesa e você pegou o tijolo e deu um movimento para ele e soltou. Bom, ele vai ser arrastado até certa distância na mesa e depois ele vai parar. Professor, o que aconteceu? Bom, aconteceu o seguinte, no momento que você perdeu o contato com o tijolo, no momento que a interação do tijolo com a sua mão já não está mais acontecendo, uma força vai estar atuando sobre ele, né, em sentido contrário ao movimento, que é a força de atrito. A força de atrito não é uma força conservativa, ela é uma força dissipativa, aquela cujo trabalho depende da trajetória ao qual você está tomando. Então, quando eu tenho uma força dissipativa, a energia mecânica não é conservada, tá? Tanto que ela não é conservada, que no começo do movimento tu tem energia cinética e potencial, né? Mesmo que a potencial seja zero, mas tu tem energia cinética e ao final do movimento ele está em repouso. Então não tem energia potencial é zero, energia cinética é zero. E para onde foi a energia que ele tinha, mecânica? Ela foi dissipada para outra forma de energia. Calor, por exemplo. Então olha só, eu só falo que a energia é conservada se eu estiver lidando com forças exclusivamente conservativas, tá bom? Aí vai ser verdade. Vamos nessa. Continuando. A energia total conserva-se, né? Sempre. Você vai ter essa conservação dela. As suas, vamos colocar, subenergias, as suas classificações internas, né? Como cinética e potencial, essas sim modificam-se em cada situação. Mas a soma delas, no total, vai ser sempre a mesma. Agora, aplicações da energia. Como já vimos, definir energia não é fácil, né? No entanto, nós percebemos quando a utilizamos. Sabemos também que a energia está sempre se transformando de uma forma em outra. Por exemplo, a queda de água, a queda d'água numa usina hidrelétrica, uma explosão controlada no motor do carro ou transformações químicas nas células do nosso corpo, né? Então são três situações aí, ó. Quando você vai analisar o potencial de uma barragem de uma usina, quando você vai analisar o potencial que um combustível vai ter de explosão, de poder calorífico de explosão que ele tem em relação a um outro combustível, ou ainda quando você vai ter o potencial das reações de transformações químicas nas células dos nossos organismos. Então vamos a um exemplo aqui, ó. Um objeto é lançado verticalmente para cima com a velocidade de 4 metros por segundo. Qual é a altura que esse objeto atinge? Qual é a altura que ele pode atingir? Bom, isso pode ser resolvido, pessoal, até com assuntos anteriores. Mas a título de aplicação, eu posso resolver esse problema com conservação de energia. Então eu vou pegar aqui, ó, energia potencial inicial, energia cinética inicial, energia potencial final e energia cinética final. Como eu estou lançando ele do solo, né? No solo, a energia potencial gravitacional é zero. E lá no ponto mais alto, então vamos lá, o objeto vai ser lançado para cima. No solo, a altura dele é zero. Então, consequentemente, a energia potencial é zero, tá? Mas ele vai ter uma velocidade, então significa que ele vai ter uma energia cinética. Lá no último ponto, onde ele vai parar, né? No ponto mais alto, a velocidade é zero. Então, a energia cinética também vai ser zero. Mas ele possui aqui uma energia potencial, que não é zero, ok? Então, nesse caso, vai ficar assim. Nesse caso, vai ficar assim. Energia cinética no ponto A, né? Foi o que sobrou. Então, vai ser massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. E energia potencial gravitacional no ponto B, que é o ponto final, que é o ponto mais alto ao qual ele está, ok? Massa eu posso dividir, né? A massa dos dois aqui.
E aí eu quero isolar a altura, então essa gravidade que está multiplicando passa dividindo e a altura vai ser o quê? Velocidade ao quadrado inicial dividido pelo dobro da gravidade. Está aqui a equação. A altura, né, máxima, a velocidade inicial ao quadrado dividido pelo dobro da gravidade. Considerando os dados da questão, a velocidade 4 metros por segundo, gravidade aproximadamente igual a 10, aí você vai ter 4 ao quadrado, vai te dar 16, 2 vezes 10 te dá 20, dividiu, obtém assim 0,8 do metro, tudo bem? Ou seja, a altura máxima que ele pode atingir é 0,8 do metro. Aí você fala assim, professor, uma questão como essa, vamos lá, uma questão como essa deixa claro o aspecto de que a energia mecânica é conservada. Nesse caso aí, se você vai lançar um objeto para cima, qual é a força atuante sobre ele, né? No momento que ele saiu da sua mão, você não está mais aplicando uma força sobre ele. No momento que ele saiu da sua mão, qual vai ser a força que vai estar atuando sobre ele quando ele está subindo? A força peso, entendeu? E quando ele está descendo, qual é a força atuante? A força peso. E tanto ele estando na subida ou descida, ele vai estar sujeito à força peso. Força peso é uma força conservativa. Sendo assim, o trabalho independe do caminho que você tomar. Nesse caso, como força peso é uma força conservativa, eu posso contar que a soma da energia cinética no início do movimento e a energia potencial gravitacional no início do movimento, somadas, tem que ser igual à energia cinética no final do movimento, mais energia potencial no final do movimento. Ou seja, aí eu estou garantindo que eu estou conservando a energia mecânica do sistema. Novamente, isso só é verdade porque a força que está sendo atuante aí, a força que é considerada, né, a única atuante no sistema, é a força peso. Se fosse, por exemplo, força de atrito, professor, a força de atrito é dissipativa. Então eu não teria essa garantia de que a energia pudesse ser conservada, tudo bem? Vamos lá, pessoal, vamos nessa. Vamos nessa. Manda na tela, vamos lá. Aqui, ó, vamos rabiscar um pouquinho. Opa, aqui, ó, tá? Esse corpo, ele é lançado com velocidade v para cima, mas tem uma força que está atuando para baixo, que é a força-peso. Força-peso é conservativa, tá? Conservativa. Por ser conservativa, energia cinética inicial mais energia potencial inicial tem que ser igual à energia cinética final mais energia potencial final, tudo bem? Assim eu estou garantindo que a energia mecânica que ele possui no ponto inicial é a energia mecânica que ele possui no ponto final. Ou seja, não teve perda de energia, a energia não foi dissipada no processo e aí eu estou garantindo encontrar o resultado a partir da conservação de energia. Mas como eu disse, dentro desse assunto, eu poderia resolver essa questão utilizando aquelas equações de cinemática, né? Lançamento vertical, né? Com as equações do lançamento vertical, eu poderia resolver e chegar no mesmo resultado. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, até a próxima! Tchau, tchau!